Então a minha questão com o Brasil é diferente. Eu, de facto, morei lá nos 2 últimos anos. Tive um visto de trabalho, já fiz porcaria. Boa tarde a todos. Hoje, novo podcast com o Ângelo Rodrigues. Ângelo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Vamos falar um bocadinho sobre as viagens que ele tem feito e sobre manter o físico durante essas viagens. Às vezes é difícil, por isso fiquem atentos e eu sou o nosso podcast porque vai ser muito interessante. Até já! Bem-vindos de volta, estamos aqui novamente no restaurante da Food for Fitness. O restaurante, como eu costumo dizer, está aberto, portanto não estranhem ao verem barulhos da televisão, barulhos das máquinas, portanto... É a vida a acontecer. Exatamente. Ângelo, mais uma vez, obrigadíssimo por teres vindo. Obrigado, E para começar, eu gostaria que tu desse um bocadinho a tua visão de o que é viajar sendo fit. Ou seja, quais são os métodos e técnicas que tu costumas utilizar quando estás fora para te manter com um físico agradável todo o ano, por muito que vais ter algumas variações. Verdade. Portanto, fala-nos um bocadinho disso, explica-nos quais é que são as tuas técnicas para começar. Ok, eu já passei por várias fases e já cheguei a uma conclusão. O mundo não está preparado para pessoas que querem ser fit, certo? Ou seja, é uma luta constante e vocês sabem disso. Basta irmos a um aeroporto, basta irmos assim a um lugar dito normal, que é difícil. Exato, ou andas de Tupperware na mão, que isso é impraticável em viagem, ou fica de facto difícil. E eu já passei por várias fases na minha era de viajante de lidar com o exercício físico. Inicialmente, nas minhas viagens, quando eu comecei porque eu gosto de viajar sozinho, eu procurava, imagina, vou conhecer um lugar e para não perder os meus ganhos musculares que eu tinha ganho aqui em Portugal, a minha evolução cá em Portugal, eu procurava mais ou menos treinar 3 vezes por semana, aquele clássico segunda, quarta e sexta, em que, imagina, que o hostel ou o hotel fosse mais ou menos perto do ginásio, que é para poder facilmente ir a pé e não perder muito tempo. Ou que o hotel tivesse mesmo um ginásio. Ou o próprio hotel tivesse, sim. Mas geralmente sabes que os hotéis de ginásio são muito fraquinhos. Outra coisa. Tinhas essa preocupação, mas muitas vezes não conseguias, não é? Certo. Outra coisa é os hotéis são muito fraquinhos no geral, Sim. em relação a máquinas preparados para exercício físico. Uma passadeira, né? Os hotéis. Exato. E eles pensam que isso temos ginásio. No Booking temos ginásio, não é bem assim. Então eu tinha essa preocupação. E conseguia fazer os meus treinos porque o objetivo era ser um ginásio perto do lugar onde eu estava para não perder muito tempo no meu foco, que era conhecer e viajar. Sim, não é? Eu consigo bem separar as coisas. Agora, também já tive umas outras viagens. Posso dizer uma viagem que eu fiz ao Tibete, que eu fui mesmo com um boião de 1 kg de proteína. Não, proteína não, de hidratos, que é para eu não perder o meu tipo de corpo. Eu perco muito peso quando eu não estou a treinar. Então já fiz isso, mas isso... Eu não aconselho isso a ninguém. Lá não conseguiste treinar? Não conseguia treinar. Mas eu até vi fotos tuas a treinar tipo na rua e não sei o quê, com halteres de pedra. Depende, não foi? por exemplo, isso foi uma viagem que eu fiz a Moçambique, um documentário que eu fiz lá, de voluntariado que eu fiz lá. É muito fixe. E eu estava no mesmo lugar. Ora, tu estando no mesmo lugar, tu acabas inequivocamente por ter a tua própria rotina de treino, percebes? Porque estás no mesmo lugar. Agora, como o meu tipo de viagens naturalmente é de um lado para o outro, tu não consegues parar. E imagina, tu estás 2 a 3 dias numa cidade, tu estás a tirar 1 hora do teu dia para treinar, percebes? Eu consigo, nessas prioridades, eu sou muito factual e sei realmente o que é importante. Tanto que, por exemplo, e um outro cenário, esta minha última viagem que eu não treinei, não deu mesmo para treinar, foi mesmo uma coisa muito nómada. Início, né? Só depois pensaste que para ti, agora se calhar quando voltar é que retomo os treinos, né? Exatamente, então, pegando no que estás a dizer, comecei a ganhar, a fazer os meus truques, literalmente. Então o que é que eu faço agora? E eu lembro-me de ter falado contigo sobre isso. Já quando vou viajar, eu propositadamente ganho peso antes para me dar uma margem para poder perder o peso que eu perco bastante peso e para o peso que eu vá perder eventualmente na viagem que fique mais ou menos no meu normal.
Então, Exato. esse é o meu truque. Exato. Mas, Pá, porque é normal tu sintas também alguma pressão, não é? Tu sabes, tu tens noção que sim, és, sim. pronto, aos olhos da sociedade, tu és uma pessoa conhecida, não é? Tu és quase o protótipo do corpo masculino. Sim. Então é normal tu sintas também alguma pressão, tu estás sempre bem, não é? Quando vais Depois viajar. quando voltas já és outro. Não, o outro não é, não é? Pessoa. Mas há sempre esse receio de uma pessoa perder muita massa. sim, mas eu devo discordar contigo, educadamente vou discordar contigo porque apesar de eu saber que existe essa Sim, tu não essa estás. pressão e Já estás eu perceber que encaixo nesse rótulo, tu já eu estás não estou pronto. assim, eu não comecei aqui há um ano em que eu fiz yeah. uma coisa de sucesso e estou aqui a yeah. tentar Não tens de provar encontrar. nada a ninguém, não é? No fundo é isso. É um bocado isso, ou seja, já trabalho nesta área há algum tempo e já percebi qual é que é mais ou menos o meu espaço. E de alguma forma eu não posso viver refém disso, percebes? Exatamente. Então, principalmente, Não, o mas meu Eu foco. estou-te a perguntar isso porque eu, que não sou nada nem ninguém, mas Sim. já sinto essa pressão, ainda por cima assim. Sim, PT e tudo tu mais. vendes a tua imagem, não é? Imagino Eu também. Tu, não é? Percebes? Óbvio, eu sei que sim. Só que o meu primeiro foco e único foco, não é o único foco, mas o meu primeiro foco na prática de exercício físico é a minha autoestima. Isso é o melhor. Exatamente. É a minha autoestima. Isso é o melhor. Não é para os outros, não é para manter pela componente estética, não. É para eu olhar para o espelho e gostar do que eu vejo. Eu ainda queria isso é falar um perfeito. bocadinho mais sobre essa questão, sobre Vamos a questão a isso. das viagens, mas já que ele tocou aqui quente, caralho. Tá, o nosso chazinho é para se aguentar Pensava a que era conversa, frio, é meu. para se aguentar a conversa toda. Parece que estamos no inverno e o Agora, caralho, agora, assim. na passagem para o verão temos que começar a trazer umas pedrinhas de gelo. É sem melhor, dúvida, sem é dúvida, melhor. sem dúvida. Mas pá, voltando ao que eu estava a dizer relativamente às viagens, nós sabemos que o mais importante é, se calhar, para manteres o peso ou para não descurares muito do corpo que tens, é talvez a alimentação, porque sabemos que Sim. pronto, o treino é muito importante numa de manter Certo. a massa muscular e de no caso de quem ganha gordura facilmente, perder essa gordura. No caso dele, que o metabolismo acelerado é mais adiante, será mais o suporte do Mas o treino mais em si. importante, Certo. para manteres alguma coisa será a alimentação. Certo. Tu nas viagens não dás por ti a relaxar um bocadinho mais com o que comes e comer se calhar mais calorias Completamente. Lá e está. mesmo assim perdes peso. E mesmo assim perco peso. Pá, tem a ver só com uma questão de... Eu sou muito disciplinado em Portugal a comer. Eu sei que preciso comer de 2 ou de 3 em 3 horas, porque senão automaticamente, mesmo treinando, eu vou emagrecer. Portanto, pá, isto é ótimo quando nós já conhecemos o nosso corpo e sabemos como é que ele funciona. E claro que eu nas minhas viagens eu vou ser outra pessoa. Eu quero imergir-me completamente na cultura dos países. E a gastronomia está Obviamente. óbvio. Então eu como absolutamente tudo o que eu tenho que comer do país. Eu simplesmente, mas só por uma questão de orçamento, não tem nada a ver com a componente estética. O que é que eu faço habitualmente? Até fiz nesta última que eu fui quando fui ao México. Eu vou ao supermercado, tento comprar as coisas mais saudáveis possíveis e tento não andar com tupperwares, mas fazer um meio da manhã, um lanche, talvez um almoço só mais saudáveis e aí junto o útil ao agradável. São coisas mais saudáveis, menos calóricas e por outro lado pouco dinheiro. Até porque já é hábito, não é? Que é o que Depois ao final do Sim. dia se calhar comes uma coisa mais E calórica. como tudo o que for típico, obviamente. Então acabo por ter o melhor dos dois mundos, percebes? Para não perder. Ok. Yeah. Quais é que foram os países em que tu tiveste mais facilidade em seguir uma rotina de treino ou de alimentação mais próxima? Brasil. Brasil, claro. É. E mesmo os hotéis deles, se calhar, estão mais preparados para isso. Não sei se treinaste em hotel nesse caso. A minha questão com o Brasil é diferente, porque eu fiz Erasmus lá, eu fiz intercâmbio lá. Até uma da Men's Health que eu fiz, uma das capas da Men's Health foi lá e acredito que isso vai passar aqui pela nossa conversa aqui nos próximos minutos. E já vamos falar sobre isso. Isso é mostrar os abdominais. Vai. Não. E então a minha questão com o Brasil é diferente. Eu de facto morei lá nos 2 últimos anos. Tive um visto de trabalho. Oh, já fiz porcaria. Pá, este gajo, estás a ver? É o bom destes podcasts. É ter um bacana a internar um chá de Isto vai ser gengibre. mesmo tipo a quarta, vai passar Não, muito agora o que eu vou fazer é levantar-me e vou limpar o chá. Vocês estavam a falar que Mas continuem. mil e uma coisas que poderia acontecer e foste tu mesmo que aconteceu.
Enfim. Continuamos a falar sobre isto? Agora Ou... pergunta, como reagir a isto? Não, acho com naturalidade. Pensar Não que finjas que não não se aconteceu passou nada, e que não fizeste merda porque fizeste. Eu acho que vou pôr o Ângelo a limpar a mesa. Aí agora, na boa. Isto não estava previsto, mas olha, é sempre a Não, pensar. eu acho que isto é conteúdo. Eu acho que isto tudo é conteúdo e... Claro, isso faz parte. E acho que sem dúvida... Ganda barraca, sim, senhor. Ganda barraca. São coisas que Sim, acontecem. senhor. Estamos Já sabes, nos próximos podcasts não podes dar mais chá a este Já gajo. estamos a ver que é melhor ser uma pilhazinha, uma vodka ou qualquer coisa. Para relaxar, meu, Exato, já percebi que estás um bocado se não há- tenso. Se não há estéticos, meu Deus, eu derrubo copos, eu faço tudo, meu. Não, tem Não calma. convém, meu. Estamos a Yeah. conversar sobre... O Brasil. Estava a responder a ele em relação aos hotéis, não é essa a lógica que eu tenho lá. Como eu morei lá nos 2 últimos anos, a minha relação tem sido Portugal e Brasil on e off, vou passando, É melhor uma água, né? Com calma, com calma. É melhor uma água. hidrata para relaxares e Yeah. vai correr tudo bem. Então eu consigo criar uma rotina lá. E Já então tinhas quando... o ginásio que ias, obviamente, né? Claro, então como eu tenho, e o ótimo do Rio de Janeiro, a própria geografia do Rio de Janeiro, puxa para isso, tanto pelo lifestyle que as pessoas têm. Mais a sério, né? Pá. Sim, e é mais uma coisa, é um mito que também gostava que fosse um pouco desconstruído. Não é o Brasil todo que vive para a imagem e para o físico que dá tanta importância. É um fenómeno do Rio de Janeiro, porque é literalmente uma praia plantada à frente do mar. E eles têm sol o ano todo, logo existe inevitavelmente mais uma pressão, aí existe Querem manter o pressão. shape, né? Exatamente. Mostram mais o corpo todo o E ano. mais a questão das mulheres, olha, venham comigo neste pensamento, que acaba por ser uma coisa mesmo de clima. Ou seja, enquanto que aqui as mulheres, de alguma forma, e os homens também, como nós sabemos, ok, aproxima-se o verão, 2, 3 meses antes, março, ok, bora lá afinar aqui na comida, não sei o quê, porque há 3 meses em que o nosso corpo vai estar exposto. Não é? Junho, julho, agosto. Sim. Rio, Sim. 12 meses. É o ano todo. Então, homens e mulheres, todos treinam de igual forma, claro que aplicam-se um pouco mais antes do verão, mas treinam de igual forma todo o ano. E Sim, aqui é mais independentemente, quando o verão se aproxima. independentemente das idades, tu podes ter, eu vejo muitas pessoas com 50, 60 anos, com um ótimo físico, sejam homens ou mulheres, precisamente por causa disso, e também há uma outra cultura à volta disso. Vês menos obesidade lá? Ou notas diferença para cá? Não, eu vejo bastante obesidade porque é só uma questão de proporção. Nós somos um país de 10, Sim, exatamente. 10 milhões, Há alturas eles são que 213 milhões ou 217 milhões. É claro que há. Claro que há, mas depois né? no mundo de todos os brasileiros, a malta que treina se calhar é bem maior do que... Sim, Portugal. talvez. Sim, culturalmente não é aquela coisa de que nós sentimos que nos últimos 5 anos, cá em Portugal, já está a mudar, que parece que nós temos que enfiar na cara das pessoas a dizer exercício físico é bom. Não é só uma coisa do pessoal que tu vês nas campanhas de suplementação e dos boiões de proteína. É saúde, Não é assim, é saúde, não é? Eu sinto que eu próprio, que não sou professor nem tenho nada a ver com isso, muitas vezes eu estou quase a dar uma aula do zero, então a explicar a importância do exercício físico, que não é só por causa da componente estética. E então, Isso é uma consequência. obviamente, e lá como está mais entrosado, sim, é normal que as pessoas estejam mais viradas para treinar e é normal tu vês uma pessoa com 50, 55 anos a dizer, com o seu saco desportivo ou com a sua roupa de treino, a dizer que vou agora malhar e já vem. Ótimo! Percebes? Isso é um elixir incrível, é contagioso, do que muitas vezes eu aqui em Portugal, quando comecei a treinar, tu pareces um bicho porque, eu lembrava-me perfeitamente, sei lá, há 10 anos, a fazer uma novela, não sei o quê, tinha que esconder o meu shaker proteína, que é para não me levarem a mal, porque não sei. É um desconhecimento absoluto, percebes? E sei que isso é de grau a degrau e isso está a mudar. Felizmente estamos a caminhar para aí, lentamente, mas estamos. Então são essas diferenças. Eu aproveito para te perguntar aqui relativamente a essa perspectiva que está a mudar cá em Portugal e das pessoas verem o exercício físico de outra maneira e a quantidade de atletas que hoje em dia também são influencers e estão muito mais... Esse não me dá muito urticária. Pois, Deixa-me ver um mas bocado é aí de chá. mesmo, mas é aí mesmo que eu quero chegar. É aí mesmo que eu quero chegar. É Diz essa lá. questão dos influencers e do que podem passar erradamente às pessoas. Yeah. Tu não achas que existe, se calhar, uma pressão um bocadinho exagerada por parte das redes sociais e por parte dos influencers que passam determinado tipo de corpos e determinado tipo de hábitos que não são obrigatoriamente o que é necessário para ser uma pessoa saudável? Não é?
forma saudável. E que muitas das vezes não passam toda a informação que deveriam passar. Muitas das vezes aqueles corpos foram alcançados através, se calhar, de substâncias, não tanto com uma disciplina, porque já sabes que as pessoas hoje em dia querem tudo para ontem. Tu não consideras um pouco uma hipocrisia as pessoas passarem uma imagem que é construída através de... Realmente hoje em dia cada um tenta se vender, da sua forma. Claro. Que é construída através de determinados supostos alimentos ou suplementos que eles divulgam, mas depois, no fundo, aquilo é alcançado de outras formas. Não sei se estás a ver onde é que eu quero chegar. Completamente. Eu estou a ir ao cerne da questão. Eu quero é que nós nos foquemos no cerne da questão. Isso é só um prolongamento do que nós vemos refletido na própria indústria. Quando eu estava a falar aqui dos boiões, proteína e não sei o quê, vejam as pessoas que são as caras das marcas de suplementos internacionais. É uma mentira. Como as marcas de cosméticos que toda a gente vê lá, claro que foi fruto de trabalho de Photoshop, tal como as marcas de suplementação. Toda a gente nós vemos lá, quase toda a gente, nós sabemos que tiveram anabolizantes para ajudar ou para aquele efeito. No entanto, a indústria diz assim, ok, se tu tomares este boião, tu vais ficar assim. Exatamente. Então, esta mentira é alavancada por isto, entendes? Cabe a pessoa interpretar a mensagem que as marcas transmitem ou não, ou se deixarem convencer por isso. Mas a publicidade é exatamente isso, é venderes o sonho. Exatamente. E depois é pessoas como nós, ou pessoas... eu sou simplesmente um curioso. O meu pai era professor de Educação Física, então sempre vivi meio no mundo do desporto e sempre gostei de aprender. Então, se eu gosto de treinar... Não, nem por isso. Eu, em adulto, é que... eu era um subnutrido até aos 20 anos. Vai ver as minhas primeiras novelas e vês o antes e o depois. Para fazer uma pergunta que eu te queria fazer, se tinha sido a partir do momento que tinhas começado a representar, não é? Sim. Os teus projetos, que tinhas ganho esse interesse em gosto pela estética. Mas já vamos lá, que esta questão é bem interessante. Já vamos lá. Então, essa questão que tu estavas a dizer, tu disseste, se achas um bocado hipócrita essas pessoas não dizerem... Eu acho hipócrita é dizerem que só com comida saudável tens corpos que não são humanamente possíveis. Sim. Agora, até que ponto é que as pessoas têm que dizer tudo? Essa é a minha questão. Mas claro... Isto depois é psicologia, não tem só a ver com o desporto. É o fundamento para que é que servem de facto as redes sociais. Exatamente. Não é? Tu vês uma imagem projetada de sucesso de alguém que conseguiu os seus objetivos e uma pessoa que sorri, que está feliz. Portanto, redes sociais vendem a felicidade e o sucesso. E quem está deste lado a ver, crias uma grande ansiedade em ti, porque tu não consegues aqueles resultados. Então, a nossa ansiedade / possível depressão começa a partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos na nossa cama, desbloqueamos o telefone e vamos à rede social e começamos a ver, ok, esta está nas Bahamas, esta está nas Malásias, esta tem um grande rabo, esta tem umas grandes mamas, porra, este gajo está muito definido e está gigante, como assim? Então cria uma ansiedade, a dizer, porra, eu não consigo integrar, eu não consigo encaixar aqui. Se a história está mal contada, mas foi a indústria que potenciou isso. Exatamente. Essa é a minha opinião. Exatamente. Agora vamos à tua questão. Eu acho que é tudo uma questão um bocadinho de perspectiva e de nós darmos valor a umas coisas e não a outras, não é? Tipo, se nós olharmos para a nossa vida, podemos dizer o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. E se nós dermos a importância a tudo aquilo que nós não temos... Não, o teu, como é que é? Eu vejo isto meio cheio. O meu está meio cheio. Mas é assim que eu vejo a vida, meu. Exatamente. Meio cheio como uma hortelã que ia sair. Okay? Eu acho que isso é muito importante, é mesmo a perspectiva que nós temos o ângulo do que está a acontecer. Mas pronto, voltando à questão da... Sim. Começaste a gravar e assim, entraste no mundo da apresentação, foi aí que sentiste alguma pressão a nível estético para conseguir um bom corpo, do género para te manteres com um corpo chamativo e atraente ou não? Ou já treinavas antes? Como é que isso foi? Volto a dizer, eu nunca senti nenhuma pressão social, é mesmo verdade, e não é conversa fiada, é mesmo, eu nunca senti pressão social para tu tens que ser porque senão não vais ter este papel. Não, é precisamente o contrário que até acontece. Eu por ter conquistado uma silhueta agradável de ver, talvez alguns papéis eu não os poderei fazer por causa disso. Portanto, é o inverso. E talvez, exato, e é esse rótulo que eu tento fugir há já alguns anos. E aí a conversa da Menzel também tem influência nisso. Então, não, eu sou ator desde os 15 anos.
Simplesmente eu tive o meu boom mediático nos Morangos com Açúcar, quando eu tinha 19. Mas eu já... Fazias a personagem de... Como é que se chamava? Luís, chamava-se Luís. Deve estar a passar num canal qualquer, no Panda Beats. Estou sempre a receber mensagens disso, é incrível. Como passados tantos anos as pessoas ainda continuam a ver. Não, é fixe. Mas eu já trabalhava em televisão 1 ano e meio antes dos Morangos. Autoestima, só. Foi só eu olhar-me ao espelho e via... Eu sempre fui um adolescente que eu não gostava de mim. E a malta que gravava contigo também treinava ou tu não? Não, sempre foi aquela... Pá, porque os Morangos com Açúcar é ali um ecossistema de miúdos que estão... De jovens adultos, adolescentes que estão a começar a ser adultos e que não têm assim grandes preocupações. Geralmente têm caras bonitas, é um facto. Geralmente alguns vêm da moda e alguns são meros curiosos. Eu de facto queria muito e sempre quis ser ator, desde os 15 anos que o faço. Então nunca senti essa pressão, mas de facto foi durante os Morangos que eu comecei a sentir aquela coisa de vai haver uma temporada de verão, não é? Há uma temporada de verão, os corpos estão mais expostos e tal, bora lá começar aqui a treinar. Mas inicialmente tu sabes que és PT e sabes como é que é. Inicialmente as pessoas põem barreiras na cabeça, objetivos que é ok, eu vou treinar 3 vezes por semana e acham que isso basta, não sei o quê, ou 2 vezes por semana já está. E eu estava nessa lógica, claro. E depois aquela lógica invertida que é o que é que eu preciso tomar para ficar com um corpo fixe? E está tudo errado, não é? As pessoas querem sempre começar pelo teto. Mas então, que isso também faz parte, não é? Faz parte, não é? Então era tipo, ok, vou comprar a proteína da Muscle-Tech e a creatina da Muscle-Tech para tomar as 2 coisas ao mesmo tempo e com isso vou conseguir não sei o quê. Pá, e sentia mal e não sei o quê, a beber os batidos e não sei o quê. Então eu acho que houve um processo de adaptação de 1 ano, 1 ano e meio, até eu meter na cabeça que, para a minha autoestima, eu preciso de ganhar peso. E foi no espaço de 1 ano que eu consegui ganhar 10 quilos. Eu passei de 65 quilos para 75 quilos. Foi mais ou menos aos 21 anos. E foi a partir daí que eu comecei, basicamente, a gostar mais de mim. E então... Uma dieta hipercalórica, não é? Comer muito, a treinar e depois... Sim, comecei a perceber, ok, afinal está errado não comer, estar sem comer 5 horas ou 6. Boa. Assim. Exato, eu não procurei ajuda externa nem nada, mas foi por mim, fui vendo, fui testando. E claro, eu fui gostando mais de mim, fui ganhando mais autoestima e eu até hoje sou muito grato ao exercício físico, por consequência ao ginásio, por me ter dado uma autoestima e uma confiança que eu não tinha. Exatamente. E isso, notas que ganhaste uma estaleca, digamos assim, para a tua vida profissional e completamente. Quer dizer, ainda por cima dizes-me que viajas sozinho. Uma pessoa que viaja sozinha tem que ter determinadas características muito específicas, porque tem que se sentir bem com ela própria, tem que estar bem resolvida. Se calhar isso ajudou, não sei. Mas eu sou muito exigente tanto com os outros, mas mais comigo próprio. E isso pode funcionar para bem ou para mal. Então eu tenho que me escudar, tanto emocionalmente como fisicamente, isto é como eu lido comigo, para não me ir abaixo, percebes? Porque eu, muito dentro de mim, lá no fundo, eu ainda tenho aquele adolescente que é subnutrido, inseguro e pouco confiante e com pouco autoestima, ele está lá, ele não morreu. Mas eu acho que um certo grau de insegurança até é bom nós mantermos, não é? Que não, é ótimo. Mas eu claro que construí uma carapaça. Aqui até é literal, mas emocional e física, que me protege disso, percebes? E é muito engraçado que, obviamente, que tenho consciência que o meu tipo de corpo, ou isso deve passar um tipo de imagem, mas que eu continuo a ser bastante inseguro em relação a muita coisa, percebes? Portanto, é isso, encontrarmos as nossas fraquezas. Tu mantens genuíno também, não é? Sim, encontrar as nossas fraquezas, sabermos as nossas fragilidades e trabalharmos à volta disso. Então eu no fundo eu só quero camuflar a pessoa insegura que eu sou, estás a ver? É bom as pessoas saberem isso, não é? Que muitas têm como uma referência, é verdade, e é bom estar a desabafar isso e obrigar. Mas não tem problemas nenhum, estás a ver? Não tem problemas nenhum. Qual é o sentido de andarmos aqui a mentir? Qual é? Já chega, meu, mas basta, já basta a indústria que estávamos a falar de vender uma mentira. Para quê, meu? Vamos falar a verdade. Não é? E é interessante o facto de, apesar de seres essa pessoa se calhar insegura em alguns pontos da tua vida que estás aqui a dizer, também teres estares na boa para dizeres,
Sim, Claro. isso acontece como acontece se calhar a toda a gente, só que as outras pessoas vão camuflar isso e vão dizer não, ou passar uma imagem que estão muito mais Claro, e entrar com... confortáveis, e nem sempre estamos confortáveis. Isto é uma bola de neve, e entram as redes sociais e não sei o quê, a imagem que tu vendes, tu nunca vais ver uma pessoa a chorar ou melancólica numa rede social. Pensa. Pois, o problema é que já começam a Já. puxar a viewers à parte. Por essa via. Já começa a ver Não estou a par. malta, já começa a ver malta a chorar, por vezes a lágrimazinha já Ok. chama mais o gosto. Mas ainda é uma minoria. Felizmente ainda, mas já tenho visto. Olha, eu pensei também no tema da Men's Health. Sim. Pronto, à partida foi o momento, se calhar, que tu conseguiste o melhor corpo, Sim, sim. através de um desafio. Gostava que partilhasse um pouco da tua experiência, como é que foi, tu vais passar muito tempo Fumega. Quantas capas é que já fizeste também? Fiz 2 oficiais portuguesas, mas que se transformaram em 5 pelo mundo. Ok. Então, eu já fiz 2 vezes a Men's LTK. E era engraçado porque Uma eu... preparação específica, não é? Sim, claro, faz-se uma preparação específica. Acho que a Men's Health trabalha com 2 tipos de preparação. Uma preparação que é normal, que demoras 2, 3 meses no máximo, em que és acompanhado por um personal trainer ou por um nutricionista e preparas o teu corpo para aquela sessão fotográfica, ou para grandes transformações que temos visto nos últimos anos até, pá, que eu acho incrível dar esse exemplo, que é um exemplo mais relatable, é mais identificável. Então pegares uma pessoa que claramente tem um peso acima da média ou é obesa e que tem uma transformação e que não é só para a foto, é dali para a frente, porque é aí que interessa, não é? Claro, É como aqueles programas dos Biggest Losers, aquilo é uma coisa, agora dali para a frente é como tu transformas a tua vida e adaptas o exercício e a alimentação na tua rotina. Então, já há algum tempo que eu, na altura, eu queria fazer a Men's Health, porque eu achava que precisava desse estímulo, estás a ver? Precisava de um foco, porque no fundo nós andamos aqui por motivações, não é? Claro. Se tens um objetivo, não é? Que Por metas. se chega alguma Claro, outra pica, exato. Teres essa meta que ia-te ajudar a melhorares algo que Sim, tu querias exato. melhorar. E eu fui barrado, ou seja, fui ignorado bastantes vezes. Eu lembro que a minha agente propunha ao Pedro Lucas ou ao João, que trabalha com ele, e na altura era aquela coisa de stand-by, tipo, sim, claro que sim, vamos um dia, temos que reunir e tal e tal e tal. E eu depois comecei a ter mais alguma projeção como ator e eles, de facto, devem ter tido uma conversa entre eles que, de facto, viram que faria sentido eu fazer uma dessas capas. Então, a primeira capa eu tinha 23 ou 24 anos e acho que foi assim o meu primeiro grande salto. Ou seja, sim, foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, um six-pack, que para a autoestima de uma pessoa é ótimo. Para a minha autoestima fez muito, estás a ver? E lembro-me que aí foram 10 semanas agressivas de alimentação. Lembro-me que eu não tive nutricionista mesmo, mas tive um PT durante 2 meses e meio, e foi essa a primeira capa. Depois, o Pedro Lucas voltou a fazer-me o convite, sendo que desta vez foi diferente, porque eu estava a fazer Erasmus, intercâmbio no Rio de Janeiro, e eu fiz a contraproposta. Eu disse, queres fazer a primeira capa em que eu me preparo fora do país e fotografo lá? Então eu fiz toda a preparação fora do país, e ele, que está presente em todas as sessões, foi a primeira sessão em que ele não esteve presente. E deu um bom resultado, porque acho que a primeira capa saiu na Indonésia e acho que fui o primeiro português a ser capa da Men's Health no Brasil, que foi uma coisa fixe. E esta segunda capa eu preparei-me completamente lá durante 8 semanas. E qual foi a diferença entre a primeira e a segunda? Eu claramente vi que tinha uma maturidade muscular muito maior e consegui brincar mais com o meu corpo, estás a ver? Porque é isto, nós com os anos de treino nós começamos a perceber, exato. Ou eu já conheço o meu corpo a tal ponto que por semana eu consigo perder 1 kg ou ganhar 1 kg. É só dizer-me, ok, dá-me 2 meses e eu preciso de perder 8 kg, na boa. Preciso de ganhar 8 kg, na boa, eu vou conseguir. E então nesta segunda capa o meu PT tinha grandes conhecimentos de nutrição e ele acompanhou-me todos os dias mesmo. Nós treinávamos 5 vezes por semana e depois eu treinava sozinho o 6º dia e às vezes o 7º dia. Tinha pouco descanso, é um facto, controverso. Mas fiz coisas... Tinhas a pressão da data, não é? Que eu tinhas que perder gordura até... Não, mas eu queria, não era bem por isso, é porque eu queria levar o meu corpo ao limite, queria perceber até onde é que eu posso chegar, estás a ver? Até onde é que eu posso Treinas chegar. há quantos anos? Portanto, desde os 20 anos, tenho 31 agora. Okay. Eu fiz essa capa com 27. Eu também treino mais ou menos ao mesmo tempo que tu, treinas se calhar há mais 1 ano e tal que eu. Okay. E diz-me uma coisa. Sempre o braço de ferro? Não. Tens quantos anos tu? Eu 23. Foda-se, um puto.
Treina desde 17 anos, 17. mais a sério, 18. Bom, vamos falar hoje. Então. Pronto, então o que é que eu te Estou a queria gozar. perguntar? Treinando há 10 anos e isto são coisas que eu próprio também já senti. Chegas a um limite. Chegas a um ponto em que tu percebes, epá, eu aqui posso ganhar um bocado de peso ou menos, mas o músculo Dentro não vai do- aumentar assim tanto, Certo. naturalmente. Certo. Nunca tiveste a tendência para ir a um caminho, não digo mais fácil, porque não tens de deixar de treinar e deixar de comer, mas Sim. para utilizar substâncias, Não digo que... para mudares o teu corpo efetivamente. Porque perceber. eu pergunto isso porque não é que tive vai, não vai, por acaso nunca tive vai, não vai, mas isso é aliciante. Não, Porque claro, dá dão-te assim uma coisa a dizer, olha, porque dá com resultado. isto tu Exatamente. consegues muito mais facilmente Não é só chegar ao mais teu facilmente, objetivo. consegues passar o teu limite. Passar, sim, Porque uma pessoa que treina há 10 anos, tu podes ir todos os dias ao ginásio, tu podes comer o que sim, tu chegas a um quiseres, ponto em que não mas passas chegas a ali. um ponto que É verdade, é verdade. é impossível. E Mas sempre conseguir, não é? perguntar-te se tu não... não... Se comparado ao que tu conseguiste quando começaste. Sim, exato, não, resposta a evolução foi- passado X anos de seres natural é lenta. Mas e o que eu quero- faço um O que desafio. eu estou a perguntar se algum dia tiveste, será que eu conseguia chegar a um corpo mais fixe? Claro que sendo um apaixonado... Se é aliciante, é isso, é que para mim é. Claro que é aliciante, claro que é. Ok. Qualquer coisa em qualquer área que te digam toma isto e tu quando vais conseguir passar do limite, e tu vês a realidade do desporto, tu vês a realidade do ciclismo, tu vês como é que é. Mais uma mentira, não é? Mentira Claro. do desporto, de que há uma grande percentagem de que parece que o doping está sempre acima da lei e há sempre este jogo de perceber quais são as substâncias que podes exagerar e que ainda não são detectáveis, etc, etc. Sim, sim, sim. Do rato. É sempre, é eterno. Eu sou um apaixonado por isso, que eu acho isso fascinante. Exato. Acho isso. Respondendo ao que estás a dizer, claro, é tentador, claro, é aliciante, mas os resultados que eu consegui nesta minha segunda Men's Health, para mim, e aí entra a minha profissão, e eu não posso fazer mais do que aquilo, percebes? Primeiro porque eu não sou um atleta profissional, eu não vivo para o desporto, Exatamente. e antes eu passei anos a viver como um atleta profissional. E eu percebo que tu treinas atletas e sabes do que é que eu estou a falar. Eu virava um ermita, eu virava uma ilha quando jantava com alguém. Não é saudável para mim e para a minha vida social. Claro. De repente está toda a gente a jantar e a beber e estou eu ali, olha, peço desculpa, estou com o meu frangozinho, os meus brócolos e a minha batata doce. Ficas mais agressivo porque vês tudo acontecer à tua volta. não é? Sim, pois é, eu penso assim, até que ponto? É Para quê? Até quanto é que Percebes? vale a Para pena? quê? Pois, porque Espera. existem contrapartidas. Qual é que foi o meu turning point? Foi exatamente a segunda capa da Men's Health. Ver os ganhos que eu tive lá e até te digo, ver como é que está a minha cara lá. Está muito chupada e não sei o quê. Eu fiz tudo o que um atleta profissional faz, um fisiculturista faz, menos essa vertente. Estás a ver? E então já podemos falar sobre isso, das coisas que eu fiz, que eu acho super interessante falar disso. Mas eu acho que dali eu não poderia fazer mais por duas razões. Primeiro, porque eu revi as prioridades da minha vida e consigo encaixar bem onde é que o desporto está na minha vida, que é só por causa da autoestima. E depois, porque eu sou ator e sendo ator, eu não posso crescer muito mais, senão que eu vou fazer papéis de segurança para o resto da vida. Pois, exato, eu estou... Não é execuível, percebes? E era esse ponto onde poderíamos tocar também, no que toca à tua profissão. Pega a segurança. Que é, tu continuas a fazer capas da Men's Health, apesar de saberes que poderás ser um bocadinho rotulado no que toca aos teus papéis, uma vertente desportiva, uma vertente de jovem irreverente, etc. Sabes, aquele Claro. âmbito. E ainda assim fazes as capas porque gostas e acho muito bem que o faças, mas não achas que isso depois possa ser complicado na atribuição de papéis, etc? Acho que eu sinto isso na pele. Ok. E eu discordo contigo porque eu fiz duas capas, que respondi a dois convites Não, do... todos os meses. Sim, exato. Portanto, eu fiz a última capa há 4 anos. Não quer dizer que eu um dia poderá vir a fazer, porque de facto não é só por ser um troféu ou por ser uma marca implementada no mundo do desporto. Sim, não, mas é porque é uma superação motivação e uma superação, é uma vitória. Claro. Conseguir aquilo, sei lá, um dia mais tarde vou olhar, uau, foda-se, eu consegui aquilo, estás a ver? Isso, sim, por si só é uma vitória. Mas não, eu até se vês o meu posicionamento nos últimos anos,
desafio-te, vai ao meu Instagram e vê quantas fotos é que eu tenho em tronco nu nos últimos 4 anos. Acho que mais vale a pena ver Percebes? as Sim, claro. as Tipo, fotos, as descrições são mais ou- Eu interessantes. percebo percebes? perfeitamente É a tua tipo- motivação para teres feito as capas. Eu gostava, era. Não, o que eu estava a tentar por ter perceber era medo, se isso eu estou a depois teve complementar. contrapartido. Estou a complementar o que estás a dizer. Claro que sim, eu fui rotulado e sim, eu estou a tentar afastar-me desse rótulo. Muito. Percebes? Ok, Há anos ok. que eu estou a tentar fazer isso. Ok. E obviamente que isso leva Tens anos. conseguido, mas foi só um tema que nós Sim, achámos sim. interessante. Não, eu acho que super sim. interessante, porque acho que eu tens sinto isso conseguido. na pele, percebes? Porque eu gostava de viver numa sociedade em que, e aqui em Portugal falando especificamente, que eu me sentisse à vontade com o meu corpo e pudesse, pudesse, sei lá, pôr uma foto, sei lá, estou na praia e naturalmente as pessoas estão tronco nu ou não sei o quê, mas que eu naturalmente não faço isso propositadamente porque sei que isso vai ter outra leitura. Sim, as repercussões depois. O exemplo é muito simples, que é pois duas pessoas, uma pessoa com um grande corpo e uma pessoa com um corpo de merda, digamos assim, ou que não é muito cuidado. A pessoa que tem um corpo não muito cuidado põe uma foto no Instagram com uma descrição gira, a pessoa pensa, tão descontraído, tão cool. Pois exatamente a pessoa da mesma idade com um grande corpo e todo trincado, exibicionista, materialista, fútil. Olha que hipocrisia social, não é? Sim, completamente. Então eu literalmente, para não dizer, olha, estou-me a cagar para isso e faço o que eu quiser, ainda estou neste limbo que é, eu estou a adaptar-me às regras sociais, que é mesmo assim, e se calhar prefiro mostrar mais o meu corpo dentro de 4 paredes do que para as outras pessoas. Boa Sim, dica, sim. boa dica. Não é verdade? É verdade. Manuel, não sei se tens mais alguma coisa para lhe perguntar que tivesse aqui agendada, senão fazia já a nossa pergunta do costume, que é como é que é Olha, isso é uma boa questão. um dia-a-dia Quando estás- típico em viagem e cá. Ou seja, Acho Ok. que quando estás a gravar, não é? Como é que tu consegues encaixar as refeições? Como é que é o teu dia-a-dia? Olha, quando eu estou a gravar, vocês sabem que o ritmo de novela, já devem ter ouvido bastantes pessoas a falarem que é muito intenso. Vamos imaginar que é um ritmo de gravações de 12 horas por dia, das 8 às 8. Então imagina, eu acordo às 6h30, a primeira coisa que eu tomo é um copo de água com meio limão espremido e 2 scoops de glutamina, 10 gramas de glutamina, e depois, passado, sei lá, 10 minutos, tomo o meu pequeno almoço. Por exemplo, o pequeno almoço que eu tomei hoje, e que eu sei que tu vais dizer que não se deve fazer, eu fiz um batido de 200 ml de claras de ovo, com 150 gramas de aveia e uma scoop de proteína isolada. E misturado tudo, pronto, ainda comi uma sanduíche de abacate e não sei o quê. Depois o almoço... Tu agora estás em fase de transição, por isso eu não vou dizer Sim, nada. sim, sim. Faz o que tu quiseres. Eu tenho que ganhar peso agora, não é? Já falámos isso em off. Depois no meio da manhã posso tomar mais um batido com hidratos. Não precisas dizer tudo o que fazem as refeições, nós queremos Ok. saber do dia-a-dia. Por alto, não por tem alto. que ser, Por alto, Sim, ok. mais ou menos se A forma como tu se tens vais que gerir as treinar. refeições, estás a gravar, quanto tempo é que estás sem sim. comer, percebes? Ok, sim, tento não ultrapassar as 3 horas sem comer, porque depois não é agradável, por 2 razões. Não é agradável estar muito tempo sem comer porque eu sinto mal e só tenho vontade de comer merda. Logo tenho que me proteger. Lá está mais um truque que é, não passem muito tempo sem comer, porque senão só te vai dar vontade de ir à Pizza Hut e ao McDonald's. Portanto, se te policiares e fores disciplinado, isso não vai acontecer. E depois para manter de facto uma alimentação regrada e saudável. Depois pronto, a minha alimentação baseia-se mais, sei lá, naqueles 10 alimentos que todos nós conhecemos: a batata doce, o peru, o frango, o atum, o arroz basmati, os ovos, as claras de ovos. Nos alimentos és old school, pelo menos. Aí. É old school, simplesmente, por exemplo, eu faço uma coisa que eu vejo poucas pessoas a fazer. Por exemplo, eu compro proteína só para misturar com snacks ou fazer comidas, percebes? No pequeno almoço, tipo, tenho uma só para isso, percebes? Para também, como nós, estava a ter essa conversa há bocado, como nós já sabemos quais são aqueles 10, 15 alimentos, se tu vais estar a comer exatamente da mesma forma, a mesma confecção, tu estás em maluco. Então nós temos que arranjar aqui pequenas coisas, cozinhar desta forma, ou misturar com este alimento, ou esta forma. Uma vez é arroz e frango, outra vez é frango e arroz, é tipo assim. Sim, exato, essas pequenas diferenças, estás a ver? E no teu caso, como já disseste, não és um atleta profissional, não és um bodybuilder, eu acho que Qualquer dia. eu acho que Já ainda não, já. podes variar um bocado mais. Por exemplo, eu tenho descoberto que Talvez, não, talvez. eu no início, quando comecei a treinar, era mesmo só restrito aquilo, estás a ver?
hoje em dia, se eu colocar ali um alimento que seja um bocadinho fora, não vês grandes diferenças, não é? macros, e não, É isso. passa. Pá, tenho que estudar mais sobre isso, que ainda tenho pouco conhecimento em relação a isso, os macros, tenho que estudar mais sobre isso. Exatamente. Mas sim, também já relaxei um pouco, já não sou tão extremista, ponto. Sim. A tal Não história vale a de pena. já revi as minhas prioridades e sei a importância que tem o desporto e a vida social na minha vida e quero ser uma pessoa normal. Exatamente. E já não tenho tanta essa preocupação, sei lá, se tiver que meter um bocadinho mais de sal ou pôr a coisa um bocadinho mais picante, uma pimenta, não é grave, não é grave. É isso, estás a ver? Essa é a chave, um gajo variar e sentir-se bem. Exatamente. É o segredo. Pronto, olha, Não, já não, e o percebemos dia mais ou off, menos. dia on, dia off, né? O dia off é o que é? É não dia off fazer é nenhuma quando coisa, fazes é 5.000. passear, é Claro que eu tenho é isso, comer claro o que eu tenho sushi, isso. não é? Qual sushi? Mas chama-lhe tudo. Os milkshakes de ovo maltine e Kit Kats Ou seja, é mais e cheat McDonald's. day do que Fazes mesmo Não, faço um dia, cheat tens day dia mesmo. Faço um cheat day. E quando estou assim mais relaxado, faço mesmo os 5 dias perfeitos durante a semana e dois durante o fim de semana. Eu quero ser esse adulto. Quando tiver filhos e não sei o quê, porque senão depois não vou conseguir viver. Pá, porque faz-me falta isso também para a minha sanidade mental. Começa a segunda-feira com outra motivação. Não, né? e é fixe, é tipo, É um sabe-te bem, reset, sabe-te bem, é tipo, ok, 5 dias agora estou a comer bem, estou a beber água, estou a comer, sinto que estou a comer bem, a fazer bem ao meu corpo, e depois no fim de semana, vale tudo. Uma Não, fuga. Estás a ver? há pessoas aqui se vira contra a própria pessoa, porque depois, como o fim de semana adquire outros hábitos, depois na segunda na terça, na fica mais quarta, difícil. começa a. Atenção, aquele toda a gente pode açúcarzinho. fazer isso, pá. Não, há pessoas que não têm conseguem. mais tendência a engordar do que outras, percebes? Não, mas isso é Não, verdade. ficas- é verdade. é que tens tendência a fazer mais binges durante a semana se ao fim de semana exagerares muito. Sim. Mas isso também tem a ver com a própria Pá, por pessoa, exemplo, não é? basta-me sair à noite, para vocês verem como é que é o meu corpo, basta-me sair à noite e jantar e depois acordar, sei lá, uma noitada do caraças, chego a casa às 6 da manhã, imagina, e acordo à 1 da tarde, eu perdi 1 quilo aí já. Sim, sim, É sim. certinho. Então, pronto, é isso, é conheceres o teu corpo e adaptar-te a isso. Claro. Olha, eu já perguntei tudo. Tu já entornaste o chá. Já fizemos tudo o que havia Pronto, para fazer. próxima vez, por favor, afasta as vidas do homem. Ele já disse que o chá da próxima vez tem que ter gelo. Sim. Portanto, E está eu registado. proponho aqui uma coisa, agora que eu agora nesta última viagem, que eu estou para aí há 4 meses a viajar, eu perdi para aí 6 quilos. Eu preciso de ganhar estes 6 quilos Olha, urgentemente. Podes No começar, que vocês me puderem podes ajudar. começar com uma refeição de peito de frango É. e uma refeição de vaca. Não sei se gostas de fazer misturas. Gosto, mas gosto. A Food for Fitness faz aqui a sua contribuição para o Ângelo Rodrigues. Mas que é? Portanto, 8 quilos só com isto? a próxima produção tem que lá ter o Na boa. carimbo da Food for Fitness. Pá, claro, temos que ser leal às pessoas que nos ajudam. Este lado aqui foi todo. Um pack aqui a teu. Está combinado. Muito obrigado por teres Obrigado vindo. eu, meu. Foi um Obrigado prazer. pela tua honestidade e por teres Yeah. passado a tua visão das viagens e Ok. também de como é que encaras isto do fitness, porque não é necessário sermos demasiadamente rígidos se Yeah. isso ocupa um lugar muito específico na nossa Exato. vida e se estivermos bem resolvidos connosco Exatamente. próprios, certo? Pronto, muito obrigado. Obrigado. Manuel, obrigado a ti também por mais uma vez estar presente e dares a trabalho tua já visão, no chão, a tua visão como personal trainer e o espalhafato todo. Mas pronto, Sempre às horas. foi Sempre às engraçado. Para o nosso público, até para a semana. Já sabem que todas as semanas sai um pré-treino na quarta-feira, entre as 6 e 7 da tarde, no YouTube, vai estar disponível. E também não se esqueçam de fazerem as vossas encomendas em foodforfitness.pt, sempre até às 10 da noite de sábado. Portanto, não se esqueçam. Até para a semana. Obrigado.